E aí galera, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, como prometido, a True. nossa parte 2, que ainda é a parte 1 Exatamente. do vídeo lá do canal do Piuí. E é Saga The Last of Us, enfim, da história dos games e da série, parte 1. True, possivelmente agora nesse final aqui, deve ser do mesmo jeito que a série termina. Eu acho, tá? Eu acho que possivelmente a primeira parte do The Last of Us foi focada pra primeira temporada geral do seriado. Acho que sim. Porque a parte 2 já é a Ellie adulta, pelo que a gente viu. Adulta sim, né? No jogo ela é adulta, aqui a menina mudou a mecha de cabelo e acabou-se. Então eu acho que ele é a parte 2, pra segunda temporada ser a parte 2. Não sei se vai ter uma terceira. Então, vamos continuar. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também lá na Twitch, que tem live todo dia, às 18 da noite, às 10 da manhã e Hype Feed. Parte React. Então galera, vou lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. E se você não assistiu a nossa parte 1, assiste aí que deve estar em algum canto. Verdade, bora. O grupo consegue escapar, chega até a torre de rádio, aí é só alegria, entendeu? Eles vão até a casa do Tommy, inclusive o Joel fala, estamos indo lá pro Tommy, o Harry se interessa em ir junto, só que tem uma treta, porque o Sam foi infectado. É o meninozinho, né? Ele fecha o bico com medo, isso no game, até porque na série ele nem tem como falar já que ele é mudo, né? E aí ele acaba acordando durante a noite infectado e começa a atacar geral. E aí o Joe vai matar, obviamente, o infectado, e o Harry fala, não, tu não vai matar não, que esse aqui é meu irmão. Aponta uma arma pro Joe e pra Ellie. Esse é meu irmão, porra! Se dane! O Harry não consegue lidar com isso, ele mesmo acaba matando o seu irmão infectado, e ele também não consegue lidar com o que ele fez, então ele tira a própria vida. Harry, não! É pesadíssimo. Uma cena pesadíssima e muito inesperada, assim, muito bem executada tanto no game quanto na série. Caracas. Na série é diferente porque a Ellie descobre que ele tá infectado e ela tenta ajudá-lo. Então ela corta ali um pedaço do braço pra tentar curar ele com o sangue dela. Porque ela acha que ela é resposta pra isso tudo. Então talvez ela faça essa transfusão aí e vai funcionar. Só que é óbvio que não funciona, né? My blood is medicine. Mas essa mudança aqui do game pra série até que faz sentido, funciona legal, e outra coisa que a série fez que é muito interessante foi ter colocado o Sam como um deficiente auditivo. Então, tem vários momentos em que ele vai se comunicar com o Harry e os outros dois personagens não vão entender. Eles isso é vão legal. conferir aquilo lá, mas eles vão ter que confiar no Harry de que ele tá passando realmente o que eles estão conversando e tudo mais, e também é algo que vai dificultar um pouco a comunicação dele com a Ellie. Então, o momento em que eles vão fazer aquele esquema de ela tentar curar ele e tudo mais, ele tem uma ingenuidade infantil que é muito legal, muito gostosa de assistir. Depois ela não é mais gostosa porque o menino morre, né? Daí ela fica bem triste. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. Eu gosto de como é que a série tá colocando peso emocional nos personagens e essa ligação entre eles. Eu curto isso bastante. Porque lá no jogo, por ser jogo, a gente... Assim, eu não sei vocês, tá? Cara, tem um... A gente acha que é boneco, a gente não acha que, ai meu Deus, eu vou de arrasto. Não, o fulano vai de arrasto, porque enfim é um boneco, né? E aí, o que eu gosto de The Last of Us, diferente de um seriado especificamente, que eu não curti tanto essa parte da humanidade. Fallout. Galera, nós assistimos Fallout em live. Cara, de verdade. O pé do cara é triturado, ele não diz um ai. O cara leva um tiro aqui, não diz um ai. É porque o Fallout, ele colocou como se fosse realmente o game ali. Ele não deu um pingo de humanidade. Zero. Não teve essa características nos personagens. Parece que a gente tava assistindo um game rolando sem boneco, jogar. É isso, o boneco lá recebe o tiro. Beleza, levei o tiro. Vou continuar andando. Exato. Eu fiquei, vixe. Aí eu fiquei assim, mas não, eu não sei se eu torço, porque eu acho que é um boneco, não tem humanidade. Diferente de The Last of Us, que é focadíssimo nisso. Pelo menos a primeira temporada. Isso. Não assistimos a segunda. Isso. Então, caso você queira patrocinar, é só falar com a gente no Discord. É verdade. Ou no Instagram. É porque a gente sempre ressalta isso, galera. Sabe por quê? Porque a gente fala
de verdade, a gente fala, refala e refala que a gente assistiu a primeira temporada. E aí assistiu alguns episódios, assistiu 5, 6, 7. E aí muitos de vocês, muita gente chega pra gente com a experiência de 10 temporadas, de 3 temporadas, de ter assistido tudo, não somente The Last of Us, mas de tudo. E aí às vezes questiona o nosso entendimento, mas o nosso entendimento não é 100% porque a gente tá no começo. É baseado somente na... Isso, até onde a gente assistiu. Então, entende nós. Bora. Tá? Bora. Voltando ao game, alguns meses se passam e é inverno. E uma coisa também que é importante falar é que o inverno, as estações, tem toda uma relevância na história do game, que na série não é tão importante, né? Tu só percebe que tá mais frio porque eles mudam de roupa e que tem neve em alguns cantos, mas não é algo essencial na história. Eles chegam finalmente naquele local onde está vivendo Tommy, o irmão do Joe, que é uma usina hidrelétrica que acaba possibilitando ter energia na cidade de Jackson. Cidade essa onde vive uma pequena comunidade. Aí o Tommy fala assim, ô Joe, fica aí, vamos viver de boa, em paz e tudo mais. Só que o Joe, ele não quer isso. Aliás, o Joel, a essa altura, ele já tem uma relação com a Ellie, mas ainda assim, ele quer se livrar do pacote. Então ele começa a conversar com o Tommy, então ele fala pro Tommy, ó, quem sabe tu não pega a garota e leva ela até os vagalumes. Tu é um ex-vagalume, tu conhece esse pessoal, entendeu? Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy, é por sua maldita causa. Minha causa, é minha família agora. E na série tem um momento que o Joe fala o seguinte, minha mão tá tremendo. Eu não consigo mais fazer isso, porque tem esses tremores do personagem, né? Então ele admite que, olha, eu acho que eu não vou conseguir, eu já tô numa pior, então eu não faço porque eu acho que eu não vou aguentar a pressão. Eu estou nervoso! Ele tem algumas crises de ansiedade, uns ataques de pânico, que meio que fazem com que o Joel fique inoperante em momentos em que ele realmente precisava acabar com geral. E isso aqui incomodou uma galera, porque nos games o Joel é uma máquina de matar. Ele é o Clint Eastwood num filme de Bang Bang, entendeu? Ele só mata e mata, ele não tem remorso, ele não tá nem aí, entendeu? E aí o pessoal acha que essa humanização foi desnecessária pro personagem. E eu até entendo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que a série tem alguma proposta de querer trabalhar o ser humano em si, como uma pessoa é. Então, assim, por mais bad guy que ele seja, malvadão, todo ser humano é ser humano. Vai passar por problemas de ansiedade, de piripaque do Chaves. Do jogo, né? Como fizeram em Fallout, né? Que tira completamente a humanidade e transforma, né, em humano inexistente. É um boneco. Assim, a menos que ele seja um psicopata doente, é impossível, eu acho, né? Passar por tantas mortes assim e continuação da cabeça, né? Porque a perca mais recente dele foi lá da Grão, né? Que até então, na série, deu a entender que são um casal. E aí a última perca dele foi essa. E aí, meu amigo, vamos lá. No mundo apocalipse, você perder a sua Grão, mano, quem é o ser humano que vai aguentar? Me diz aí. Ele perdeu a filha, o único parente que tem mora longe, que é o irmão. Perdeu a companheira. E a Grão. Meu amigo, se você perdesse a sua Grão, você ia ficar na depressão muita. Eu entendo a revolta dos fãs. Eu também entendo. Porque eu, como fã de muitas obras, eu acho que eu iria ter o mesmo sentimento. Mas por não ser fã dessa forma da obra, eu consigo entender a necessidade dessa pequena, né, ou talvez não tão pequena adaptação, que é para transformar ele mais humano mesmo, né? Fazer rodar a história de forma humana, de forma também que a gente se apegue e entenda os personagens, né? Porque senão ia ficar tudo muito inviável, tudo muito jogo. Ia ficar muito engessado, não ia ter sentimento, não ia ter nada. A gente, galera, quando a gente vai assistir alguma coisa, pelo menos eu falo por mim, acho que a Bia também, a gente quer fazer essa, como é que se diz? Essa conexão com o personagem para sentir as dores, para sentir a perca, para sentir a tristeza. Então, muitas das vezes, conseguem passar, às vezes não agrada tanto, mas consegue. Dessa parte aqui, eu acho que por não ter jogado o jogo, eu acho tranquilo. Mas eu entendo, viu? Você que é fã, que não gostou, porque talvez, né, ele é o personagem que mais se gosta de jogar. Isso, porque é o protazão, né? É o fodão, é o que mata todo mundo, é o que faz o negócio rodar. Então eu entendo, né? Eu entendo a sua revolta, tá? Tamo junto, tá? Todo mundo tem essas tretas, entendeu? Então eles tentam humanizar o Joe pra falar que ele não é esse monstro todo. Eu acho que eu concordo com você nesse ponto.
Bom, mas quem escuta esse papo de que agora o Tom vai levar a Ellie é a Ellie. E ela fica muito chateada e escapa daquele local puta da vida porque ela pensou que o Joe gostava dela. Os dois irmãos então precisam sair à procura da Ellie. Nesse meio tempo vão ter alguns invasores que vão aparecer na usina, eles vão ter que dar cabo dessa galera e tudo mais, mas eles vão atrás da Ellie e encontram ela, e quando a Ellie se vê de novo frente a frente ao Joel, aqui tem um diálogo espetacular em que ela começa a falar que, cara, ela sente muito pela perda da Sarah, mas ela não é a Sarah, entendeu? E aí o Joel olha pra ela e fala assim, eu não sou seu pai, eu também não posso ficar cuidando de você o tempo todo. É uma puta cena. Tem razão, você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. No game tem todo um momento depois E no disso, jogo? até o Joe vozeirão, aceitar né? levar ela e mudar. E na série é um pouco mais apressado, né? Eles têm esse diálogo, ele fica puto, fala que não vai levar coisa nenhuma. Aí no dia seguinte ele fala assim, você lembra que eu falei que eu não ia levar? Eu vou levar sim. Tô aqui. Vai pegadinha, caralho. Então eles partem em busca de uma universidade, onde tem uma base dos vagalumes que vai conseguir estudar a Ellie. Adiós, irmãozinho. Os dois chegam até essa universidade no Colorado, eles já estão mais próximos, a relação deles está mais amistosa, o Joe já não é mais um cara tão fechado. Ele conversa mais com ela e é muito legal porque no game tu vai andando de um local pro outro, né? E no início do jogo ela puxa papo e o Joe nunca fala nada, ou só responde curto e grossamente. E aqui ele já começa a fazer perguntas pra ela, começa a falar que ele queria ser cantor, e ela fala que queria ser astronauta pra ele, pra poder visitar outros planetas e estrelas. O único problema é que eles descobrem que essa base foi movida para um hospital em Utah. Eles estão sozinhos ali. Quer dizer, antes eles estivessem sozinhos, porque eles acabam sendo atacados e nesse ataque o Joel é empalado e se fere gravemente. Caraca, mano. Ai, é verdade! Ele se fere. Aí ela vai A atrás Ellie é de obrigada a remédio. resgatar o homem, levar ele até uma cabaninha e começa a cuidar do cidadão. E agora ela tem que cuidar dele. Então ela começa a caçar coelho, começa a ir atrás de mantimentos, Olha, a remédios gente pra joga com tentar ela, ó. salvar a vida do Joe. O game, então, tem uma mudança, porque você controla Cara, assim... Cara, Reação de mulher, reação de homem. cara, eu acho que essa parada aqui, talvez, na época, poderia ter gerado polêmica. Porque a galera não gosta de que quando tem um petzinho bonitinho, não gosta de ver ele de arrasta. Mas aí, ou é ele, ou é você de fundo. O pessoal que fala isso é porque nunca precisou ficar, né, isolado numa ilha e precisar comer. Na Meu neve, amigo, sem remédio, Você com come até zumbi. as pedras. Você cozinha pedaço de pau pra botar... Não. Nunca passou fome. E agora você controla a Ellie. E é aqui que acontece a DLC Left Behind, que é um conteúdo extra onde a gente vai ver um pouco do passado da Ellie. Na verdade, essa DLC mistura ali, né? É a parte Presente com da mãe passado. dela, será? Que conta a história da mãe dela, que a mãe dela foi mordida quando tava grávida dela. E é por isso que ela tem. Será Não, que isso é só... Isso no Será- seriado. Será que isso é só no seriado? É, isso é no seriado. Bora ver. Bora. Mas a gente vai conferir ela se lembrando de um momento quando uma amiga dela, a Riley, estava prestes a se tornar uma vagalume. E antes disso acontecer, elas decidiram tirar ali um último dia para ir curtir um shoppingzinho. Então elas foram no shopping deserto, se divertiram, tem deram um essa beijo cena. na boca uma da outra, até que os infectados chegaram ao local e morderam as duas. Foi ali que a Ellie tomou aquela mordida, que depois foi encontrada pelos soldados, depois de 2, 3 semanas. Tá, é uma e foi DLC. ali também que a Riley acabou sendo mordida e faleceu, porque diferente da Ellie, ela não era imune. A gente pode poeticamente acabar enlouquecendo juntas. E a série replica muito bem o que é a DLC no game. Só que assim, eu entendo que no game é uma DLC, e por que que ela é uma DLC? Porque ela é um conteúdo total adicional, né? Pra tu entender um pouco mais sobre o passado. Depois que já acabou o jogo, você pega a DLC. Depois que você já acabou o jogo, até porque foi lançado depois, né? Então é bacana pra você ter mais do que jogar, mas de verdade, pelos relatos que a Ellie passava, já dava pra entender muito bem como é que funcionava a cabeça dela. Então, assim, é uma parada legal, só que não agrega tanto assim, né? E isso vale tanto pra série quanto pro game, tá? É que nem o Miguel falou, no game faz sentido porque você vai ganhar umas horas de gameplay, vai ter uma diversão a mais. Na série, me parece meio deslocado, assim, um pouco de mais do mesmo, só que com outro personagem, sabe? É que assim, eu acho que o mais do mesmo funciona quando é uma história muito foda que é entregue, tá? Porque o mais do mesmo, a gente poderia dizer do terceiro episódio, entendeu? Que vai apresentar mais uma história de apocalipse
Apocalipse, mas como lá conseguiu criar uma relação massa, um episódio realmente memorável, pra gente fica um saldo positivo. Nesse caso, não é tão positivo assim, né? Não sei se eu concordo com tudo isso, mas gostei do que vi hoje. Assim, pra gente que não jogou e tá assistindo, eu acho que é um positivo. Porque, galera, desculpa, você vai terminar um jogo, você terminou toda aquela frenesia, você viu tudo, o final, pra depois jogar só uma DLC fofinha. Eu acho que a galera vai curtir, só que não vai curtir tanto. E eu acho que se torna importante também pra gente saber como que ela conseguiu, né, aquela... Isso. Né, a mordida. Isso, então acho que pra quem tá assistindo pela primeira vez, tipo a gente na época, é importante. É mais positivo que negativo, Isso, eu acho. exatamente. E só uma coisa, tanto na série quanto no game, a produção é espetacular. Porque no game você vai ter um gráfico incrível pra época, incrível, as pessoas nem acreditavam que aquilo poderia rodar no Play 3. O gameplay era muito bom, porque ele misturava elementos de um Resident Evil 4 com alguma agilidade maior em outras questões, então era um game que fluía muito bem, e tem a trilha sonora do Gustavo Santaolalla, que marcou todo mundo. Essa música é Se você ir no YouTube agora mesmo, você vai ver que o vídeo tá com muitas views, porque as pessoas gostam de ouvir a música de novo e de novo. Realmente Esse argentino foi procurado pelos diretores do game ainda na fase de produção, porque eles sabiam o que queriam. Eles queriam essa trilha mais minimalista dele, acreditavam que isso combinava. E é muito legal como essa trilha é feita sem precisar apelar pro horror, por exemplo. Porque The Last of Us tem vários momentos assustadores, mas a trilha, ela não tá lá pra ser que nem um filme de terror que vai se preparando pra um susto. Não, a trilha ela segue o padrão de The Last of Us do início ao fim, e quando você ouve qualquer acorde de qualquer música, você sabe que é a trilha de The Last of Us. E quando você escuta esses acordes em outros filmes, você até fala assim, olha lá a música do The Last of Us, porque ela ficou tão popular que tem um monte de filmes aí que acabaram utilizando músicas parecidas. Sabe qual filme usou isso? Qual? Por incrível que pareça, é o filme do Silvio. Olha aí. Esse aí tem, é brabo. Mano, é a trilha do The Last of Us, cara, até a voltinha. Durante o inverno, o Joel tá na merda, todo quase morrendo, enquanto a Ellie vai atrás de mantimentos. E durante essa busca, ela acaba encontrando o tal David, que é um cara que comanda uma comunidade, e ele tem interesse no veado que ela acabou de matar. Só que ela fala, não, isso aqui é meu, eu tô levando pra minha galera. Só que ele fala, olha, a gente vai precisar disso aqui, não tem alguma coisa que você quer mais do que isso, talvez fazer alguma troca, e ela precisa de remédios. Então ela aceita fazer essa troca. O que precisam? Armas, munição, roupas... Remédio! E aí, enquanto o parceiro do David vai buscar remédios, a Ellie fica ali conversando com ele, com o animal por perto, né? O animal morto, não o animal David. O gato ou o Kiko? Esse não é um animal também, tá? Porque isso que ela descobre depois de um tempo. Eles passam por maus bocados, quase morrem com alguns infectados. Isso no game, porque na série tem pouco infectado, então não tem eles muita não queriam fazer uma cena dessa, né? Não tem mais dinheiro nenhum, amigo. O que acontece é que a série gastou todos os infectados no episódio do Harry e do Sam. Depois eu acho que eles ficaram sem infectados. Então esse trecho aqui, que no game tem um monte de infectados, na série é muito mais parado. E assim, isso até acaba estragando um pouco das motivações, porque no game ela só confia no David porque eles passam por maus bocados e o David salva a vida dela. E ela pensa, pô, o cara me salvou, ele me ajudou aqui, dá pra confiar no cara. Mas isso não tem na série, entendeu? Então ela meio que confia a troco de nada. Que tristeza. E aí, logo depois de confiar no David, chega um determinado momento em que ele decide revelar quem ele realmente é. Isso porque ele conta a história de que tem um homem louco por aí com uma garotinha que matou várias pessoas da comunidade dele. E agora ele encontrou essa garotinha. Tudo acontece por uma razão. Aí não tem bala, a bala tá falhando. Ele é ligeiro, ela escuta esse papo, sai de lá correndinho, leva os remédios até o Joe, só que percebe que os caras estão indo atrás dela. E o Joe tá ali, apagado, não consegue levantar, então não vai conseguir escapar. Ela é obrigada a escapar sozinha pra despistar os caras, que acabam capturando ela, levando ela até aquele vilarejo. E aí o David chega com um papo muito do bizarro, falando que ela poderia ser um pouco mais fácil pra ele. E é especial. Alô, Polícia Federal! Que ele poderia esquecer o que aconteceu se ela ficasse por ali, ele já bota as mãozinhas nela. Então é um cara muito nojento, não só por isso, mas porque também a Ellie percebe que o pessoal tá fatiando uns seres humanos lá. Ele é meio José Serra, comedor, entendeu?
como sua tia, como seu pai. Canibal. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também. Mas a garota é catiça, então ela machuca o cara fica puto e isso só piora a situação dela. Porque agora ela vai ser usada como um alimento. Pedacinhos. Te vejo de manhã, Ellie. Enquanto isso, o Joe acaba acordando depois de receber os remédios, todo assustado, e ele acorda exatamente no momento que já tem uma galera dos caçadores chegando lá perto dele. Acho que eu morri algumas vezes no game nesse momento. É, tá debilitado, né? O Joe tá debilitado comigo desde o início do game, cara. Eu nunca vi, ele tá sempre debilitado. Nunca vi, parece todo torto, cara, né, galera? Sempre mal. É ratiro, cambaleia. Foda, cara. Você é noob? O Joe acorda, só que como a gente falou antes, ele é um animal, entendeu? Então ele sai matando geral, consegue capturar uns dois... Aqui é boneco. Por quê? Porque, se eu não me engano, lá na série, passam alguns dias do tratamento dela para com ele. Não é instantâneo. Não é, meu Deus do céu, vou me levantar aqui igual um Rambo, não tô sentindo dor, nada disso. E ele ainda se leva também assim, ele acha que ele fica assim em cima do Fica cavalo. pegando assim com dor e segurando aqui o ferimento. É isso aqui é que tal, porque se não tivesse lá no seriado, tá? Passado esse tempo de pelo menos 1, 2, 3 dias, porque se eu não me engano eles tinham alguns remédios, ela foi tratando ele, aí terminou. Isso, aí ela pesou demais. E aí foi tipo, ficando mais roxo, ela, meu Deus do céu. E aí apareceu esses caras e ela continuou o tratamento e depois foram perseguir ela. Então lá no Será tem tudo isso que até então é um ponto positivo. Por quê? Porque, meu amigo, se ele tivesse levantado no mesmo dia, ia ser Fallout. Ia ser Fallout. Na série, viu? Mano, porque Fallout é desse jeito. No jogo dá pra entender, né? E não, no jogo tranquilo, é um boneco. Mas, cara, na vida, na real, live action, teria sim que ter esse tempo de descanso. Então, pra gente, creio eu que é ponto positivo. Galera, eu não sei se pra vocês tá fazendo sentido. A gente tá pegando muito do Fallout, porque lá os bonecos não sentem dano, os cabas não sentem dor. É estranho, né? É estranho ver seres esquisito. humanos se comportando como bonecos, Isso. né? É estranho. Tá, bora. 3 caras e começa a torturar eles pra saber informações de onde está a Ellie. E aqui essa cena é muito no game, e na série também, boa. né? Que mostra que, tipo assim, ele não tá nem aí, entendeu? Ele já matou muita gente no passado. Pra ele, isso aqui é uma segunda-feira normal, entendeu? A violência pra ele é algo que faz parte do dia a dia do cara. Eu sou cruel, eu sou vagabundo, rapá. E agora ele já tem um certo laço com a Ellie que faz com que ele fique muito mais bestial. Então, assim, agora a matança realmente é de uma maneira muito mais violenta, muito mais agressiva. É realmente pra arregaçar todo mundo. E é o que ele faz, tá? Chega no vilarejo matando todo mundo, só que quando ele chega lá, a gente também tem um ponto de vista da Ellie, que conseguiu escapar daquela situação e botar fogo naquele local. E aí o pessoal começa a escapar enquanto tá pegando fogo, só que o David fica lá. E ele fica pra matar a Ellie. E aí no game tem toda uma parte meio de stealth, onde ela tem que escapar do cidadão, enquanto o Joe tá matando uma galera do lado de fora. E por mais que você vá se escondendo ali, vai indo pra trás de mesa, vai indo pra baixo, pra trás de coluna, não sei aonde, chega um determinado momento em que o David vai pegar a Ellie e decide que vai enforcar a garota. Só que a Ellie, ela é muito ligeira, consegue pegar uma faca e ela fatia esse malandro em uns 200 pedaços. Essa cena eu acho ela boa. despeja toda a raiva dela em cima do cidadão e nesse momento chega o Joe ajudando, confortando ela e tentando dar algum amparo pra ela depois de tudo que aconteceu. Ele tentou. Joe. É pesado. Joe. E essa cena é braba, porque é o momento em que, pra mim, pelo menos, parece ali um pai chegando em um momento de dificuldade da sua filha. Aqui, pra mim, a relação deles, o laço já tá 100% formado. Acho uma cena poderosíssima. Só quem é pai de menina pra entender. Eu acho que pra ele, eu não sei a idade da filha dele, mas pra ele eu acho que o peso é maior. Porque ele fica assim, meu Deus do céu, eu vou ser o John eu vou ser o John dia, minha filha, eu vou te proteger também igual a ele. Mano, eu acho que é isso. Você que é pai de menino, deixa aí nos comentários se você sentiu isso também. Mas com certeza. A primavera chega, Ellie e Joe vão até o local onde os vagalumes estão, só que antes de Aqui não chegar tá lá... dizendo que ele é tipo negócio de religião, padre, não disse não, né?
É só uma comunidade aleatória e é isso. Mas lá na série dá uma focada nisso. Porque, eu não sei. Ele é padre, eu não me recordo. Ele é alguma coisa de religião. Alguma coisa lá, mas não lembro também. Ele percebe que tem girafas passando. E nossa, aqui eu arrepio. Ah, cara, isso aqui é bonito demais, cara, velho. Que cena maravilhosa, cara. E aí? Tem seus defeitos, mas não pode negar que a vista é boa. Que visual, em São Paulo não tem isso. Você passou pelo diabo nessa história, no game, um monte de gente morreu, a história é pesada, morre filha, e chega esse momento aqui que é um respiro. As girafas passando, aí o Joel vai e ajuda ela a conseguir acariciar uma dessas girafas, e cara, é um momento de esperança, um momento de luz. E a trilha do Gustavo Santaolalla? Nossa senhora, meu Deus do céu, cara. Oh, que legal. Pra onde ela foi? Ai, arrepiei. Tô todo arrepiado. Tá tudo tão em paz e o Joel é outra pessoa. Aqui ele modificou. Você vê no jeito que ele conversa com a Ellie, que agora ele ama aquela garotinha, ele quer proteger ela como se fosse a filha dele que faleceu há tantos anos atrás. E aí ele fala pra ela, olha, tu não quer voltar comigo lá pro Tommy? Vamos viver lá, vai ser uma vida mais tranquila. Mas a Ellie tem muita curiosidade em saber se ela vai ser a resposta pra esse problema, se ela de fato vai ser a cura. Depois de tudo que passamos, não pode ser em vão. Ela pensa também que, cara, eles já passaram por tudo isso pra agora voltar, então tudo que rolou teria sido em vão. Eles têm que ir, ela fala, ó, mas depois que a gente for lá, que a gente resolver essa situação, aí a gente vai pra onde você quiser. Aliás, é numa dessas que a Ellie vai pegar uma foto que ela tinha recebido do Tommy, que tem ali o Joel abraçado com a Sarah, vai entregar essa foto pra ele vai falar que, cara, não dá mais pra ele fugir do passado, entendeu? E a gente tá vendo uma relação linda se construir. Não importa quanto você tenta. Acho que não dá pra fugir do passado. Obrigado. Ah, mano, fala Olha, sério. Esse game é muito cinematográfico, como a gente falou, e ele é impecável nesse sentido. Então as construções, os carros, como a vegetação acabou invadindo os locais, é tudo muito bonito e serviu de base direta pra série, que basicamente replica tudo. A série é um Ctrl-C, Ctrl-V do aspecto técnico do game, assim, eles realmente usam aquilo ali e fazem igualzinho, não só na ambientação, como também na fotografia, porque ângulos de câmera, aquela cena que eles estão no carro é o mesmo ângulo, a cena que eles estão discutindo lá na casa é os mesmos ângulos que eles utilizam, a mesma pausa de fala, entendeu? Que assim, o que acontece? Geralmente quando você vai para uma adaptação cinematográfica como Mortal Kombat, Super Mario ou até Fallout, não tem uma linguagem cinematográfica nos games originais para eles replicarem. Então eles têm que fazer algo novo, do zero. Mas nesse caso, eles tinham uma referência direta. E eles acabaram copiando basicamente tudo, né? E isso é ruim? Isso agrada muita gente que vê a série como uma obra muito fiel. No nosso caso, é fiel até demais. A gente queria alguma coisa um pouco diferente. Às vezes parece um pouco confortável a maneira como as coisas foram feitas. E assim, não é ruim, não entenda mal. É muito bem feito. Não dá pra tirar os méritos, porque a execução é impecável. Esse mundo de The Last of Us da série é brabo. É lindo, lindo, lindo. Tanto é que custou, sei lá, 35 milhões cada episódio. Sei lá, uma grana absurda. Uau! Mas como a gente falou, a base era muito boa, né? O game se inspirou aí em cidades pós-furacão Katrina, pra entender como seria, né, esse mundo pós-apocalíptico. As composições cenográficas do game também vêm de filmes como Onde os Fracos Não Têm Vez, Extermínio, Walking Dead, né, a série no caso. Então, o game já era bastante cinematográfico, a série foi lá, adaptou isso, copiou isso muitas vezes. Nossa. Ficou lindo. É lindo, muito bonito. Joe e Ellie chegam no hospital, mas para chegar lá tem que passar em cima de um ônibus, tem uma correnteza embaixo, esse ônibus acaba caindo, eles caem na água, a Ellie não sabe nadar, o Joe sai se batendo em tudo que é coisa, consegue chegar até ela, só que ela tá desacordada. Quando ele tenta acordar ela, chegam os soldados do vagalume. Ela não tá respirando. Falei mãos pra cima, porra! Vamos, Ellie! O Joel é deixado inconsciente e quando ele acorda ele já tá dentro do hospital. Mas do lado dele tá a Marlene, que pede desculpa. Ó, a gente recepcionou meio mal e tudo mais, mas fica tranquilo, tá tudo certo. A Ellie já está indo pra sala de cirurgia. Ih, vai começar e aqui a ela treta. dá a explicação, né, de que o Cordyceps sofreu algum tipo de mutação no cérebro dela e que tudo que eles precisam pra tentar encontrar uma cura, pra ficar muito próximo disso, é justamente analisar o cérebro da garota. Só que pra isso, obviamente, eles terão que tirar a vida da Ellie. Quando for removido, poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina. Mas ele cresce no cérebro. E aí o Joe fala, não, peraí, não. Isso não pode acontecer, não, tem que ter uma outra forma de fazer isso, não tem que matar ela e tal. Mas a Marlene fala que não.
tem que fazer isso, é o único jeito. E inclusive, quando você joga o game, você passa por hospitais e tal, e encontra alguns logs de áudio falando que eles já tiveram outras pessoas que potencialmente seriam uma resposta para esse problema. E eles tentaram fazer esses testes e tal. Então você fica com isso na cabeça. Pô, será que vão matar ela em vão? Vai que eles não conseguem encontrar? Já tentaram fazer no passado e não funcionou. Só que dizem ao mesmo tempo que a Ellie é a mais avançada possível, entendeu? Se tem algum espécime que pode causar essa cura, é ela. Por favor, não a mate. E eu acho muito legal que aqui a Marlene, tanto no game como na série, ela fala que ela conhecia a mãe da Ellie, que ela conhece essa garota desde pequena, entendeu? Que ela não gostaria de fazer isso, mas é pra salvar a humanidade. É uma vida pra salvar o mundo inteiro. Por que vai deixar isso acontecer? Porque não depende de mim, nem dela. Não existe outra opção. Inclusive na série tem uma cena mostrando a mãe da Ellie. Quando ela foi atacada enquanto estava grávida, ela meio que passou um pouco daquela infecção pra Ellie, mas não completamente. Então ela meio que desenvolveu essa cura natural. Eu não entendi nada. O Joel ainda assim não aceita, mas a Marlene fala, não tem o que fazer, a própria Ellie ia querer isso, então vou te pedir pra sair daqui numa boa. Isso aqui pra mim é outro ponto positivo da série. Porque, de novo, eu já falei outros negócios de forçação de roteiro. Porque, cara, por que a Ellie? Porque sim, porque o roteiro quer e acabou. Não, tem um motivo pra isso. A série pra mim tem muitos pontos positivos, tá? Muitos. Não sei se pra vocês é considerado ponto positivo ou negativo, mas já deixa aí nos comentários, tá? Ela chama os guardas, fala pra eles, levem ele daqui. Se ele agir agressivamente, pode matar, tá? Mas o Joel vai numa boa, em paz. Pra onde? Até que a gente sabe que em paz esse homem vive pouco, né? Então ele consegue se desvencilhar facilmente desses dois guardinhas. E aí, meu irmão? O Joe, ele vira praticamente Solid Snake, tá ligado? Aí, amigo, ele mata um hospital inteiro de capanga. Mata todo mundo! No meu caso, morreu algumas vezes. Morreu algumas vezes. Depende do gameplay, né? Eu lembro que quando eu fiz a loucura, porque eu joguei esse jogo algumas vezes, tá? Umas 3, 4. E teve uma vez que eu tentei jogar na dificuldade punitivo. Meu irmão, a quantidade de dias que eu fiquei nessa fase do hospital, porque tu não tem recurso, né? E daí os bichos têm a vida muito maior do que a tua. Então, assim, é um inferno na Terra. Zerei todos, certo? Mas depois de vários dias jogando, a gente consegue matar uma galera e chegar até a mesa de cirurgia, onde eles estão prestes a Ellie. O que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar você levá-la. O Joel não pensa duas vezes, mata o médico rapidinho, um cientista super qualificado que poderia encontrar cura para a humanidade. Esse cara é morto assim pelo Joel, pega a Ellie e vai embora. Lembrando que a Ellie tá desacordada. Quando ele chega até o estacionamento do hospital, quem está lá? A Marlene. A Marlene tenta fazer o Joel repensar as coisas, mas o que ele acaba fazendo é dando um tiro nela. E aí... assim que resolve os problemas da vida, né? Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. E eu não acredito em você. Eu não acredito. E aí ela começa a implorar pela própria vida. E aí sabe o que o Joel faz? Ele responde assim, você iria atrás dela. E nesse momento ele mata a Marlene. Por favor. Você iria atrás dela. Brabo. Brabo. O Joe bota a Ellie no carro, ela acorda durante a viagem e pergunta, o que aconteceu? Não era pra estar lá com os vagalumes e tal? Daí ele fala, não, o pessoal estudou, viu que não ia ter como fazer, não funcionou a parada, então a gente tá voltando agora. E aí ela fica meio assim, relutante. Mas beleza, eles chegam até o destino deles, que é aquele vilarejo onde mora o Tommy. E quando eles vão subir, antes a Ellie pergunta assim, olha, quero tirar essa dúvida contigo, tudo isso que você me falou sobre os vagalumes é verdade? Aí o Joe olha pra ela e fala, sim. E aí o game se encerra com essa mentira maravilhosa. Eu juro. Tá. É do mesmo jeito, Cinema. E lembra que a gente falou que o game foi inspirado em Poderoso Chefão? Aqui fica óbvio, né? É exatamente a mesma cena da Kay pedindo pro Michael Corleone falar a verdade pra ela.
e ele mentindo na cara dura. Esse final é brabo, tá? Esse final é brabo. Faz você pensar tudo que você jogou. Será que esse personagem é tão bom? Será que ele não é? E isso é muito legal, porque, assim, isso já existe no cinema, mas em games é elevado à 90ª potência. O herói é sempre herói, ele salva a princesa, sabe? Ele é perfeito. E nesse game aqui, o herói tá muito longe de ser perfeito. E eu lembro que todo mundo falava, tá, mas você faria a mesma coisa que ele fez e tal? Ah, eu faria porque eu ia amar aquela pessoa. Aí o outro fala, não, mas é errado. Virou discussão durante muito tempo. E pra falar sobre a série, eu acho curioso como essa série toma bastante tempo, principalmente no início da temporada, pra discorrer sobre alguns personagens e situações, como no início tem toda a parte da Sarah, com os vizinhos e coisa e tal, pra aqui no final ser uma correria do c****. Meu Deus, esse último episódio passa num tapa, cara. You just come after her. Todo esse final que eu acho que no game é tão marcante, sabe? Esse momento do hospital, essas discussões que rolam ali, a parte das girafas, tudo isso é tão marcante no game. E na série, meu amigo, é rapidão. Quando chega o inverno, a série tá com pressa. Eu acho que eles estavam com filmes que iam acabar logo esse momento, entendeu? Gravar na neve é ruim, né? Então a série vai correndo, todo aquele esquema também dos infectados, eles meio que acabam sumindo nessa série. Então a gente não tem desenvolvimento da colmeia, a gente não tem algumas cenas de ação que poderiam ser legais nesse seriado. E realmente fica uma correria, assim, ele não termina com a mesma sensação do game, sabe? Parece que realmente ele não consegue fechar a história aqui, porque o game, você sabe, vai ter um outro game, as coisas vão seguir adiante, mas a história fechou. E a série, ela dá uma sensação de que falta alguma coisa muito grande. Assim, porque no caso, lá na série, eu não sei se desde o começo já foi fechado. 8 episódios? Eu acho que são uns 8 episódios. Assim, tem coisas que quiseram expandir e tem coisas que quiseram correr. Da metade pra frente, eu concordo, foi corrido. Ou então, eu acho que eles acharam que poderia fazer mais. Poderia fazer mais tranquilo. Do meio pro fim, só viu o dinheiro indo embora, teve que acelerar. Cara. Às vezes, assim... Vai saber, né? Quanto imagina, tempo levou pra gravar tudo. Isso. E aí, a gente acha que vai terminar aquilo naquele orçamento. Não, vamos fazer aqui, ó. De repente, meu amigo. Chega na metade e fica assim, ó, mano, falta 2 episódios, o cara já acabou tudo. E agora, mano, acabou o dinheiro, então não bota mais nenhum infectado. E só vai. A gente viu esse caso também acontecer no desenho do Avatar. Na parte onde a Katara começa a aprender, né? Isso! Foi uma coisa também que na época que a gente tava assistindo o desenho, a gente falou, nossa, ela aprendeu tudo tão rápido, num episódio! Em um episódio ela escutou a explicação e ao escutar já colocou em prática e já deu certo. Diferente de lá no começo, né, do desenho, onde tinha aqueles episódios de desenvolvimento. Exatamente. E aí a galera na live falou, não, é porque realmente eles não tinham mais orçamento para poder pagar os desenhistas e os animadores, então tiveram que correr. E aí o que foi que eu disse lá na época que a gente estava assistindo, e eu até então não entendia porque que a Katara do live action da Netflix era daquele jeito. Só que quando chegou no final da animação, eu ficava assim, cara, eles não vão conseguir fazer isso daqui não, porque senão ela vai virar Deus Ex Machina full protagonista do roteiro. Não vai dar pra encaixar isso aqui no seriado Avatar, porque lógico que vai ter todos os livros, a Netflix vai adaptar todos. Então, é mais fácil a Netflix colocar que ela é habilidosa desde o começo, que faz tudo desde o começo, que aprende tudo com a palavra desde o começo, porque se chegar nessa parte e ela já não for desenvolvida desse jeito, meu amigo, não vai ser um time skip de velocidade 10, meu amigo, vai ser furo de roteiro com o protagonista. Porque a do começo do desenho é aí quando acaba o dinheiro ela se torna outra Katara. E aí na seriada eles tiveram que pegar uma pra poder adaptar, ou pega aquela do começo ou pega aquela daquele episódio. Exatamente, né? Então, e aí eu entendi depois de terminar Avatar por que fizeram isso com a Katara Vega. Talvez tenha sido a mesma coisa aqui, né? A gente acha que vai conseguir fazer tudo com orçamento, mas de repente algumas coisas acontecem e aí teve que acontecer isso, né? Mas eu acho que no geral não deixou a série ruim, não. Acho que não. Não. Pra gente... A primeira temporada pra mim continuou sendo boa, muito boa. Pra gente e muitos que não jogaram, possivelmente vão gostar bastante, tá? Porque, primeiramente, não vai ter a comparação do seriado do jogo. Quem é mais cri-cri, logicamente, vão ser aquelas pessoas que jogaram, tem aquela fanbase, que às vezes é até extremista,
que gosta de reclamar de tudo. E aí a gente tenta entender os dois lados, como sempre a gente faz. Bora finalizar. The Last of Us foi um sucesso de crítica e de vendas. Apenas na primeira semana, os caras venderam 1,3 milhão. E se a gente for pegar os números hoje em dia, chegou a 40 milhões de unidades vendidas, o que é muita coisa, porque o game é exclusivo de PlayStation e tal, então já não pega uma parcela do público do Xbox e tudo mais. Então, assim, é muita coisa mesmo. Claro que depois eles também lançaram 500 versões, né? É a versão Remaster Remake, Remake Remaster e Remake Remaster Deluxe. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. A versão, vou pegar seu dinheirinho, vou pegar mais seu dinheirinho e mais um pouco do seu dinheirinho. A cada 3 anos tem um The Last of Us novo, mas fato é que o game é maravilhoso, uma experiência muito gostosa, uma história envolvente. Uma nota absurda no Metacritic. É que é um jogo que mistura um gameplay muito bom, personagens muito carismáticos e uma história envolvente. Então, assim, é um jogo sem falhas, você vai jogando ele é maravilhoso. Aliás, muito curioso que apesar de ser um jogo tão perfeito, ele perdeu a maior premiação aí, o Game of the Year, pra GTA V. É, porque teve GTA V nesse ano, também é um grande acontecimento, né? Mas o fato é que ganhou vários outros games do ano, porque tem várias revistas e sites que dão esses prêmios, e The Last of Us venceu vários. É um game que marcou muita gente, então tem muita gente que considera esse aqui o game da sua vida, muita gente mesmo, porque ele é muito mais do que apenas um jogo, né? Tem essa questão da narrativa, personagens cativantes, poder debater sobre o que você faria e tal. Cara, é um jogaço, assim, é perfeito. É perfeito não porque é difícil você assistir, mas é o mais perto possível. É muito doido, porque assim, eu sempre gostei de games com história, tá? Mas a história dos games no passado era muito diferente, assim, sei lá, um Chrono Trigger, qualquer Final Fantasy, aí você vai assistir, mesmo os Final Fantasies mais recentes, né? Eles têm uma dificuldade de fazer uma linguagem cinematográfica, ainda parece uma coisa meio quadrada, às vezes meio novelizada. Eu vou te matar! E o The Last of Us, cara, ele funciona mesmo como é porque é japonês, né? Japonês gosta de fazer toda aquela parte dramática, todo aquele, meu Deus, o mundo vai acabar, mas temos que ter a pose pra bater foto da fotografia. Aqui não, né? É americano não, né? É americano, coloca mais o pé no chão e vai, né? E segue. E a jogabilidade é boa, sabe? Os personagens criam uma relação legal, você termina, você tem que discutir sobre o game, porque como ele se passa num mundo muito similar ao nosso, também não é, entende? Não é o Zelda, é a Triforce, o Ganon, não é isso. Não é São muito coisas fictício. muito palpáveis pra gente, baseadas em obras que a gente ama muito. E puta, pra mim é 11 de 10, é muito bom esse game. É incrível porque, que nem o Léo falou, não é só história, nesse caso é narrativa, né? E aí é uma aula de narrativa. Você pega essa relação de personagens, como é que é essa curva dramática, é perfeito. A série adapta muito bem várias coisas. A série foi muito elogiada, teve muita gente vendo. A série é boa, muito boa. Só que é que a gente ama tanto o material base que é claro que a gente vai ficar achando pelo em ovo, tá ligado? Isso acontece. Às vezes eu olho pra The Last of Us e penso que isso é o que The Walking Dead deveria ter sido. Deveria ter seguido uma linha assim, sabe? Nossa. Mas aí virou 152 temporadas de gente caçando bichinho em comunidade. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, por favor. Deixa o like aqui também. Você tá vendo a duração desse vídeo. Eu tenho dó do editor desse vídeo, tenho muita dó dele. Desculpa, irmão. Desculpa, tá? Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Deu muito trabalho, então deixa o seu like. Se você puder, deixa um comentário, fala o que você acha do game, também do nosso da editor série. daqui. Compartilha esse vídeo, e a bagaça que não realmente tá no deu um bolso. trampo pra fazer. Posso dizer uma coisa? Mas foi muito bom de fazer, tá? Que delícia falar sobre The Last of Us. Tem que aparecer de novo The Last of Us também lá no PewCast. E eu diria mais, tá? Eu acho que passa com louvor, não passa nem na média, passa com louvor. O seriado, tá? O jogo é 10 de 10, não tem nem o que falar muito do jogo, não. Acho que foi uma boa adaptação. Se as adaptações de hoje em dia, né, seguissem, né, a mesma fórmula que foi feito o The Last of Us aqui, a série, eu acho que a gente não teria tanta bomba, né? Nossa que senhora. Vem saindo ultimamente. E outra coisa, tá? Se você quiser patrocinar o jogo pra gente jogar em live, fala com a gente no Discord, fala com a gente então lá no Instagram. A gente ainda não jogou esse jogo, então se você é fã, se você quiser fazer isso, né, nos acompanhar em live jogando. Bias Gameplays, tá? Bias Gameplays. Não é só sou eu que jogo, não. Um dia sou eu e no outro dia é ele. Não, a Bia joga. Não, peraí. assim. A Bia joga
quando é a parte tranquila. Quando é a parte de perseguição, de tiro, de fuga, a Bia não consegue. Ela solta o mouse e o teclado fica, meu Deus, tu joga. É muito bom, tá, galera? Mas aí fica a dica, qualquer coisa, entre em contato com a gente no Discord ou no Instagram pra gente se acertar bem direitinho, belezinha? Obrigada a todos que vocês ficaram até aqui, tá? Um beijo. Verdade. E aí, o outro vídeo, logicamente, já vamos pra parte 2 direto, só que diferente da parte 1, nós não assistimos a segunda temporada de tantas pessoas falarem mal, então a gente não assistiu. E a gente vai ver mais ou menos a visão do Piuí diretamente, porque não teremos como opinar tanto assim diferente dessa primeira parte que assistimos toda a temporada. Show demais? Então, galera, mais uma vez contamos com o apoio e a força de vocês. Show? Então estamos por agora. Ei! Até a próxima.